Bom dia! Já saiu português. Vocês sabem que eu já falo português bem tortinho, falo rápido para esconder os erros, né? Mas tudo bem. É uma alegria muito grande estar aqui. Não se preocupem, porque por esse ano agora nós temos uma coisa nova aqui. Ele parece, não sei o que, mas é um negócio que depois de 58 minutos de pregação, dá um choque ao pregador, para o pregador entender que já falou muito, tá? Então, já ficam tranquilos, esse ano que vem é a coisa nova para proteger vocês, que a mensagem vai ser daquele jeito. Brincadeira. Falando da mensagem, também, essa mensagem veio como o presente que eu não sabia que eu queria, que eu precisava. Às vezes Deus dá presente que até no momento nem parece presente, parece quase castigo. Eu vou falar hoje, o nosso tema do ano é transbordar. E que essa água transborde também, que está quente hoje. O tema do ano é transbordar e hoje vou falar sobre transbordar, mas falar de alegria. E quando eu recebi essa palavra, que era esse tema que eu ia pregar, veio como aquele presente que eu não precisava, eu pensei. Os que nos conhecem sabem talvez que esse ano que está se concluindo agora, para nós talvez não foi o ano que a gente vai descrever com a palavra alegria. Temos como família talvez passado o ano mais difícil das nossas vidas, onde nós no início do ano viramos avós e perdemos a nossa neta em questão de umas horas. E isso, claro, tem feito que nós temos andado na vale da sombra da morte e ainda estamos caminhando nessa sombra e lutando com o que é a vida sem o que a gente estava esperando tanto. A nossa filha Amanda como mãe, que ainda é mãe, mas sem a criança que era para estar do lado dela, do nosso lado agora. Então fica um pouco difícil, ficou muito difícil, porque tem sido uma luta esse tempo, uma luta preciosa, vou dizer. Porque Deus tem me ensinado, tem sido uma luta para mim, uma viagem para mim, preparar essa mensagem. Mas eu vou falar que tem sido uma terapia positiva, tem me aprendido tantas coisas, e se consigo transmitir uma porção pequena do que eu aprendi através desse tempo de preparo para vocês hoje, já é uma coisa muito boa. Depois, talvez a gente encontre outras oportunidades de sentar e conversar junto para comparar, que eu sei que tem muita gente que tem atravessado e está atravessando situações que faz que a alegria parece uma coisa que muitas vezes é muito distante das nossas realidades. Mas descobri durante esse tempo, coisa que eu já sabia, foi relembrado das coisas que tinha a ver com a alegria no Senhor, que eu entendi que mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados, tem uma alegria que pode transbordar nas nossas vidas para ser bênção em outros contextos. Amém? Mas então, alegria é uma palavra muito bonita. Em português é muito bonita. Alegria, parece assim, meio espanhol, meio latino, né? Assim, alegria. Mas você encontra a palavra para alegria ou corresponde em todas as línguas do mundo. Já que foi apresentado como pregador internacional, eu não vou perder a oportunidade, né, de falar um pouco sobre diferentes línguas, né? E a palavra alegria. Por exemplo, em francês, a língua romântica, a palavra alegria, você fala joie. La joie. Já dá para, assim, dar uma, né?
Em Swahili, você pode também ouvir a alegria dentro da própria palavra. Em Swahili, uma língua da África, se fala furaha. Alguém sabe falar furaha? Você vê? Você entende que é alegria, né? Furaha! E já em outras línguas, como Hindi, na Índia, se fala Anand. Em alemão, coitado, se fala Freude. Mas significa alegria, mesmo se não parece. Em russo também, se fala счастье. Não sei se é espirro ou se é, mas significa alegria. Na minha língua, sueca, tá assim, mais ou menos, você fala glädje. Tá assim, parecendo um pouco. Em Lingala, que está falado também no Congo, onde eu cresci, eu aprendi uma língua muito bonita. Lingala, você fala quase cantando, Esengo. Esengo. Aí dá para entender que uma alegria que faz dançar. Em turco, você fala mutluluk. Mas fala com alegria, já passa. Em Madagascar, em Malagasy, você fala fifaliana. E para terminar em estilo, com mais simples, o menos complicado, na Tailândia e na língua Thai, você fala simplesmente Kwam Chun Chom Yindi, que também significa alegria. Como pastor Gilberto também não está aqui, eu estou vendo ele, eu vou fazer também trabalho dele, de falar sobre... na língua hebraica, talvez seja bom que ele não esteja aqui, talvez eu estou falando besteira aqui. Mas, em hebraico, pelo que eu entendi, a palavra que é mais comum de usar para expressar alegria é simka. E em grego, a palavra que é usada para expressar alegria profunda e constante é, não sei se é chará ou cará. Mas aí, o domingo que vem, o pastor Gilberto já corrige se foi errado. Bom, e é difícil às vezes de achar a palavra certa para expressar, para falar alegria no contexto certo. Em muitas línguas tem palavras diferentes que significam mais ou menos a mesma coisa. Mas em inglês, em particular, tem duas palavras que são mais usadas. Tem happiness, que expressa mais assim, uma alegria temporária, intensa por um tempo, depois some e dá lugar para outro sentimento. É muito ligado ao sentimento, enquanto que tem joy, que é outra palavra que significa uma alegria bem mais profunda, constante, que permanece. E essa palavra também que é mais usada na Bíblia, usado mais de 200 vezes, entre 200 e 500 vezes, dependendo da tradução e exato contexto. E a gente também usa a palavra alegria para tanta coisa, né? A gente usa alegria para coisas bem significantes, por exemplo, quando a gente ouve de um amigo de longas datas, que faz tempo que a gente não ouviu, se encontra aquele amigo, ou talvez tem a alegria que você sente quando você recebe uma carta de amor, né? Faz tempo que não recebi da Andrea, talvez vai sair, não, desculpa, mas ela fala muito, então eu não tenho dúvida. Mas a gente também mostra alegria e descreve, fala de alegria sobre outras coisas que não são talvez tão significantes, mas como um dia ensolarado depois de muitos dias de chuva, que não é o caso hoje, que é o oposto. Se tivesse uma chuvinha, seria um motivo de grande alegria, né? Ou pode expressar também a alegria de achar uma nota de R$50 que a gente não sabia que a gente tinha, também motivo de alegria. Ou também, a gente como ser humano expressa até alegria sobre coisas mundanas. Por exemplo, quando a gente não precisa, né, Samuel, caminhar o cachorro à noite, porque alguém já fez.
Eu sei que quase nunca acontece, mas às vezes acontece. Eu sei quem faz esse serviço para você também. Obrigado pela alegria. Mas também a gente sente alegria até nas coisas mundanas quando o nosso fracasso do time ganha Copa do Brasil. Não sei se alguém sentiu essa alegria. Eu sei, né? Tem pessoas aqui na frente que sentiram essa alegria, que para mim foi a coisa mais besta do mundo. Parabéns aos corintianos. Mas então, falamos da diferença das palavras happiness e joy, que tem uma alegria mais profunda, que dura, né? E essa palavra que é mais usada na Bíblia é o joy. E eu estava procurando um pouco assim, quando eu estava estudando sobre a origem da alegria, de onde vem, onde se encontra, como achar e viver nessa alegria mais profunda. Aí eu vi uma frase de uma escritora americana, uma preletora cristã, que falava assim, eu vou traduzir mais ou menos do inglês para português, que ela falou. Ela falou, eu acho que tem lá no slide aqui também. Será que vai para frente um slide? Vamos ver. Aí, sim. O nome dela é Sarah Hawley. Ela fala assim, a alegria se encontra na presença do Senhor, através de obediência, enquanto louvamos e honramos a Deus. E alegria, esse joy, essa alegria profunda também é fonte de outras coisas. Por exemplo, força. A força que a gente pode ver na última parte do Neemias 8 e 10, onde é falado que a alegria do Senhor os fortalecerá. Vamos também ler uma passagem que é simples e complicado ao mesmo tempo, nos Filipenses 4:4. Acho que também tem um slide aqui para frente. Sim, muito comum esse versículo também, e a gente pode até achar simples, até que a gente entende que não é. Diz simplesmente assim, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Então é fácil ler esse versículo e achar lindo e óbvio que é uma coisa que a gente deveria ser. Mas, mais que eu fiquei lendo essa frase e pensar nesse versículo também, comecei a sentir também uma luta com esse versículo. E com Paulo, que escreve essas palavras para a igreja em Filipe. E eu imagino que até a grande maioria de vocês também tem sentido essa luta às vezes. Como que eu posso me alegrar sempre no Senhor? Você pensa assim, como? Será que Paulo foi insensível ou sem capacidade de sentir simpatia com as pessoas quando ele sai e fala uma coisa dessa, de alegrem-se sempre. Eu que sou Paulo, eu que sou o missionário, né, o líder, eu falo, alegrem-se sempre como se fosse um mandamento. E será que ele foi insensível? Ele não entendia as coisas que a gente passa, que o povo lá passava como luta de todo dia, de doença, de sofrimento, pobreza, fome, etc. Como que Paulo poderia, num contexto desse, falar que era para a gente se alegrar sempre? Mas eu acho que talvez a gente mesmo, às vezes, não entende bem o que Paulo estava tentando dizer aos santos, né, quando ele fala sobre se alegrar. Provavelmente, Paulo não quer dizer que a gente deveria ser contente porque está acontecendo coisas que trazem sofrimento. Quando alguém morre, quando alguém
adoece ou larga a fé, a caminhada com Cristo. Quando a gente lê em Filipenses, por exemplo, 3:18, a gente vê que ele fala com a igreja lá através das lágrimas. Lágrimas por causa de uns amigos próximos que têm abandonado a fé, se virado inimigos da cruz, como foi escrito. Ele fala, o seu destino é a perdição, e seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Mas no versículo 20 e 21, ele fala, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui a gente vê, na segunda parte, o que é a fundação, a base da alegria do Paulo. Era a promessa. E ele escreve aos irmãos e irmãs dele com encorajamento de onde? Ele estava onde quando ele escreve isso? Ele estava na prisão. Paulo, o homem, sim, o grande líder, o apóstolo, o missionário, mas ele foi castigado, machucado, apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele foi colocado em prisão e abandonado. Mas ele também, no meio de tudo isso, ele sabe que um dia, num momento, num piscar de olho, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, revistos de imortalidade, e juntos vamos ser dados a vitória sobre a morte através do Cristo Jesus. Amém? Se é essa promessa que é a base da alegria do Paulo e da alegria que nós temos no Senhor, essa alegria não sempre se manifesta em pulos provocados pela emoção de alegria temporária. Ele pode ser manifestado em tantas outras formas. Não vai ser manifesto nas formas que o mundo nos ensina, que é a alegria. Pode se manifestar em tantos outros jeitos, como confiança, como esperança, como louvor a Deus. A gente vai ver um pouco mais sobre essas palavras daqui a pouco. Vamos rapidamente para Salmos 16, 11. Eu acho que eu coloquei ele lá. Talvez a gente volta nessas palavras depois. Sim, está lá. Daqui a pouco a gente volta para o slide anterior, tá? No Salmos 16, 11, fala assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Novamente, como nós vimos já através da frase no início da preletora, autora americana, a gente vê aqui que a alegria verdadeira se encontra somente na presença de Deus. Sem a presença dele, o que nos sobra é uma alegria bem superficial, bem do mundo, baseado na emoção temporária, e pode sumir em qualquer momento, quando acontece alguma coisa que a gente não esperava, uma coisa que a gente não nos agrada, que a gente não queria, que é contra a nossa vontade. Mas a alegria verdadeira tem tão pouco a ver com a emoção. Sabia disso? Tão pouco a ver com a emoção e nem depende e não se submete às emoções e circunstâncias, porque essa alegria que se encontra no Senhor é permanente e constante, igual a próprio Deus. Quer dizer que nós, como crentes,
podemos experimentar esse tipo de alegria em qualquer contexto. Mesmo quando não sentimos, muitas vezes, preparando essa mensagem, eu não sentia alegria. A alegria que é mais assim perto da minha cabeça como ser humano. Muitas vezes, preparando essa mensagem, foi através de lágrimas, tristeza, às vezes só cansaço e chatice, porque eu sou humano. Não sentia aquela alegria, mas isso não quer dizer que aquela alegria não estava comigo. E ao mesmo tempo, não está errado sentir essa emoção, sensação de alegria. Nada. É muito bom também que a alegria do Senhor provoque esse tipo de sentimento, né, em nós. Mas não se a gente depende, não se a gente fala, eu não tenho alegria porque eu não sinto alegria, não me sinto alegre. A alegria do Senhor é muito maior. Então lembra que Deus é a fonte, origem da alegria, que foi dado também através do Espírito Santo. A gente lê nas Gálatas 5:22 também sobre os frutos do Espírito Santo, onde a alegria faz parte. É um fruto também de viver uma vida em Cristo, é essa alegria. A essência da alegria é encontrado em Jesus, no trabalho dele, naquela graça salvadora que fala-se em João 15 e Pedro 1, primeiro capítulo do Pedro. A gente acabou de falar como que a gente pode expressar alegria, né? Se expressar em relação à alegria. A gente pode cantar, a Bíblia fala sobre gritar de alegria, dançar de alegria. Davi fez, né? Até exagerado, falando que ele dançava pelado diante do Senhor. Não vamos praticar isso hoje, nem uma vez que eu esteja presente, mas é bom que Davi foi contente. Vamos voltar nessas palavras, pode voltar um slide para frente, só falar também rapidamente sobre essas manifestações de alegria. A gente falou de confiança. Deus é um Deus que nos deixa ter as nossas perguntas e dúvidas. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser perfeito, tem que ter fé perfeita, alegria perfeita, só porque Deus é Deus. Mas Deus é muito generoso, sabe quem nós somos, que somos humanos, e Ele nos deixa ter as nossas perguntas e dúvidas e levar a Ele. Isso não quer necessariamente dizer que Ele vai também responder as nossas perguntas e desejos exatamente do jeito que a gente quer que Ele responda. No lugar disso, acho que Ele nos encoraja de ter confiança nele, que Ele sabe o melhor para nós, que Ele tem a vontade perfeita, e que essa vontade perfeita, independente da forma que Ele vem. Se vem da forma que Marcos haja, tudo bem, muito bom, mas às vezes Deus sabe melhor até do Marcos, por incrível que pareça. Brincadeira de novo. Nessa forma, Deus nos desafia de considerar a profundidade das riquezas da sabedoria dEle e o conhecimento dEle sobre as nossas vidas e que nós precisamos. Isso é mencionado nos Romanos 11:33. E é impossível entender perfeitamente e totalmente a vontade dEle, né? E a mente de Deus. Mas Ele já tem nos mostrado através da palavra dEle e nas nossas vidas que Ele é bom. O amor dEle é tão grande que Ele deu o próprio único Filho para morrer no nosso lugar. Esse é o tamanho do amor do Cristo. E que Ele trabalha, a gente também sabe, através, escrito em Romanos 8, que Ele faz todas as coisas trabalhar para o bem daqueles que ama Ele, né? Incluindo na sofrência. É nesse tipo de situação difícil e de sofrimento onde a alegria se presente como
confiança, temos uma confiança que Deus sabe melhor, que Deus pode melhor e que Deus é além de qualquer dificuldade. Isso nos traz a segunda palavra, que é esperança, de ter uma alegria na esperança, de ser paciente mesmo durante tempos de tribulação e de ser constante em oração, como está escrito em Romanos 12. Paulo até descreve isso como marcos do cristão. E tem coisas que ele fala sobre de não se vingar, mas em vez de se vingar, de esperar no Senhor, da justiça do Senhor ser feito. Porque nós sabemos que Deus tem algo que é muito melhor do que surge dos nossos próprios corações. De tentar ser uma bênção para as pessoas que nos perseguem. É muito fácil, né? Mas por isso que nós temos esperança no Senhor, que é a pessoa que vai nos ajudar com isso. Paulo, ele desafia os crentes naquela época de viver nessa maneira, mesmo quando as coisas são duras e quando até vai ao contrário dos nossos instintos como seres humanos. Porque tem a promessa que a gente se agarra, que a gente foi justificado através da fé para ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Então tem um mistério nessa alegria que se encontra dentro do sofrimento, mesmo quando é a coisa mais pesada que nós já atravessamos. A gente pode se agarrar nessa esperança que Deus, que deu o próprio Filho para abrir o caminho para nós, também vai nos ajudar a andar do nosso lado até o fim. Isso também nos traz na terceira palavra, que é louvor. Porque temos essa confiança que nos dá essa esperança, nós podemos também louvar a Deus. Mesmo nos tempos de dificuldade, de sofrimento, de uma maneira muito surpreendente, através de louvor. Parece até contraditório, né, de falar que a gente vai louvar a Deus quando a gente está atravessando sofrimento. Mas a gente pode louvar a Deus através das nossas lágrimas. Paulo até encoraja os crentes de se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Porque a gente vai, inevitavelmente, como ser humano vivendo nesse mundo, a gente vai ter muitos momentos de alegria, mas muitos momentos também de sofrimento, de dificuldade. Porque a gente mora aqui, a gente está aqui. E a gente está... como crentes também, a gente pode ajoelhar e nos lugares nos lugares baixos, nos tempos de desafio com sofrimento, as crentes, a gente pode também assumir e confessar a nossa esperança que nós temos, que sabemos que Deus é quem pode nos livrar. Tem no livro de Abacuque palavras que têm me consolado muito durante esse tempo também. Se a gente pular para frente, dois slides, eu acho que vai vir aqui, onde ele fala sobre palavras de confiança, esperança e louvor. Ele fala: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Amém? Queria também compartilhar uma experiência, uma perspectiva também pessoal da minha vida. Vocês que me conhecem também sabem que eu passei uma grande parte da minha vida na África, em vários países. Mesmo assim, estou suando agora.
mais ou menos 20 anos na África. Tenho muitos exemplos de uma alegria quase desproporcional que eu tenho encontrado, né? Nós sabemos que muitos países, muitos contextos na África não são muito fáceis e são situações e contextos que a gente talvez não escolheria a palavra alegria para descrever, né? Basta ligar a televisão ou até fazer um Google sobre a África, que geralmente as notícias e Google nos ajuda só a trazer a miséria da África, né? Nós que temos visitado, Pastor Rubinho, talvez outros sabem que também tem outras coisas também na África, é totalmente diferente. Mas quando eu penso nos momentos que eu tenho passado, especialmente no contexto de igreja na África, e foi muitos contextos e muitos tipos de igrejas, muitos grupos de crentes, e a palavra que eu escolheria sem dúvida seria justamente alegria. Sempre muito alegre. Até a igreja anglicana dança no Natal na África. Marcos não dança, porque quando Marcos dança, o pessoal chora. Mas na África todo mundo dança, de alegria genuína. Eu tenho um exemplo muito forte de quando eu estava vivendo na Guiné, antes que eu encontrei a Andrea. Acho que nem conhecia a Andrea naquele momento. Quando eu cheguei na Guiné, eu cheguei como um missionário solteiro, o único sueco na Guiné, provavelmente o único sueco na África do Oeste. Então, eu me confiava muito, eu estava muito junto, andava muito junto com a igreja que eu frequentava lá, que era uma igreja totalmente guineana. Não sei se alguém já assistiu o filme Forrest Gump, nos anos 90, quando ele canta no coral, na igreja Black, lá como o único gringo. Eu era mais ou menos assim, só que eu não estava no coral, era dentro da própria igreja, eu estava lá, o único branquinho. Em particular, foi uma família da Serra de Leoa, uma família de refugiados, que tomaram conta de mim, que eu estava sozinho lá. Eu virei parte da família deles, até que a avó daquela família, quando um dos netos dela foi para os Estados Unidos e a gente voltou do aeroporto, ela começou a dançar de alegria e dar graças ao Senhor que Ele tirou um filho deles, mas trouxe outro, e esse filho era eu. E a partir daquele dia eu fiz parte daquela família, participei em tantos contextos esquisitos, até de dar conselhos para os meus irmãos mais novos quando eles pisaram na bola. E assim, eles vêm sentar comigo, eu vou dar conselho, dar castigo, assim, muito estranho, mas eu fiz porque era o meu papel como irmão mais velho. Mas significava também que eu participava nos momentos significativos também daquela família. As coisas de alegria, mas também situações que geralmente é motivo de tristeza. Eu lembro de uma situação que era que um avô materno morreu. Não aquela que estava lá, que dançava de alegria, era outro avô. Morreu, uma pessoa muito querida, o nome dele era Pafili. E eu esperava um tempo de muita tristeza e de lágrima e tudo, né? Assim, na Suécia, especialmente um país tão escuro, né? Também tempos de funeral, de memorial e tudo, é coisas de bastante tristeza, de reflexão, mas muitas lágrimas. Eu acho que é um pouco igual aqui no Brasil também, quando você vai num velório, um enterro, alguma coisa, a gente fala da esperança, mas é bem triste. E, numa certa forma, era lá também, mas há um momento durante o velório, explodiu um louvor, uma coisa de alegria que eu nunca tenho ouvido nem visto. Mas não estava forçado nem nada. Era uma coisa de tanta alegria, pessoal cantando, louvando, se alegrando da vida
da pessoa que morreu, a alegria de ter tido essa pessoa perto, de tudo que ele significou para tantas coisas. Pessoal rindo, cantando, chorando ao mesmo tempo, terminando num tempo de louvor e de oração e de lágrimas, mas com alegria que eu achei até estranho, mas tão gostoso de ver isso, de ver quanto que a alegria fez parte nessa situação. Pela gratidão da pessoa que ele significou, pela gratidão de onde essa pessoa agora está, e pela esperança que esse trouxe para todo mundo, né? Que a gente pode ter a mesma esperança para nós encontrar o mesmo Jesus que essa pessoa encontrou nesse momento. Por nós como família também, como eu falei, né? Esse ano, no final desse ano, humanamente falado, foi horrível. Mas, ao mesmo e não tem sido feliz daquela maneira, tem sido difícil. Mas, ao mesmo tempo, dentro de todas essas dificuldades, humanamente falado, eu também posso falar que eu nunca tenho sentido uma dependência tão forte no Senhor. Eu nunca tenho sentido uma presença tão próximo quanto agora, mesmo se a reação humana seria de dizer que cadê você, Deus? Por que você deixou isso acontecer? Que Deus faz isso? Mas eu nunca passou pela minha cabeça. Quem ficou mais longe nesse momento de Deus, não foi que o Deus ficou longe de mim, foi que eu fiquei longe dele. Ele estava lá o tempo inteiro com a mão. Que nem um bobo esperando para a gente agarrar aquela mão que sempre está lá, furado pelo sacrifício que ele já fez, que é maior de qualquer sacrifício. A gente chegou a entender também a alegria que tem de ter uma família, um corpo do Cristo, que mesmo sem entender, abre os braços para abraçar, mesmo sem palavras, se aproxima para consolar. A gente entendeu que essa alegria também se manifesta na forma que a gente pode saber que a gente tem alguém que nos protege, e alguém que luta as lutas e as guerras que nós podemos ver, mas também as lutas que não podemos ver. E a pessoa que luta até quando a gente não tem um pingo de força. E a pessoa que nos levanta no caminho, quando a gente está caindo com os joelhos no chão. O único momento que nós precisamos cair nos joelhos é quando a gente ora a Deus. Por decepção, a gente não precisa, porque Deus não decepciona. Quero concluir, irmãos, sem falar, porque depois pita esse daqui para dar choque. Não. Mas só quero concluir falando que a alegria também é uma escolha que nós precisamos fazer. Não que a gente pode escolher felicidade e determinar que tipo de felicidade e de alegria. Mas depende também da gente. Nós temos recebido a liberdade, que às vezes é um castigo, de poder escolher. Ao mesmo tempo que a gente tem nosso livre hábito, né, de poder escolher, de crer ou não crer. A gente também pode escolher a alegria ou escolher de permanecer na tristeza e na miséria. A gente tem que decidir de ser feliz. A gente pode entender as profundidades da alegria mudando a nossa atitude, o nosso perspectivo ao redor das situações. Para a gente, novamente, em relação do luto e tristeza que nós sentimos, é muito fácil deixar esse luto nos engolir e nos destruir. Mas eu fui encorajado por um psicólogo, que eu estava falando com ele, que falou,
Uma coisa que é muito importante nesses tempos também depende muito do jeito que você olha. Da tristeza e da perca, sim, é horrível. Mas se você começar a falar da situação, das coisas positivas que você sente, dos momentos que você sentou com a sua filha, vocês dois com as mãos na barriga, sentindo o bebê mexendo, imaginando, fabricando na sua cabeça, criando memórias e entendendo, adivinhando a personalidade dessa pessoinha. Eu não troco essa alegria que eu passei com a Amanda durante a noite. Eu não troco isso. Foi tão positivo. Esses são motivos de pura alegria, independente do que aconteceu depois. Eu não troco isso. Eu confio no fato que Deus sabia melhor no jeito que Ele agia, quando Ele decidiu de dar uma pista de expresso para ela conhecer a glória que todos nós queremos. Deus sabe por quê, e provavelmente foi o melhor. Eu confio, eu sou muito grato a Deus, com alegria genuína, que eu cheguei a conhecer a alegria que é de virar avô e de ter uma neta. Então a gente pode escolher de ser miserável, ou a gente pode escolher de sentir alegria que é genuína mesmo dentro da tristeza e do sofrimento. Vamos nos relembrar dessa alegria por esse ano que vem. A gente está terminando o ano de transbordo, mas ele continua nas nossas vidas. Ele pode continuar. A gente pode continuar de transbordar em alegria genuína juntos. Nas nossas famílias, aqui na igreja, como servos, uma alegria que não é só para nós, mas é uma alegria também que contamina, que se espalha, se a gente chega a escolher, a compartilhar essa alegria que só se encontra no Senhor. Vamos lembrar disso por esse ano que vem também. E vamos novamente nos lembrar das palavras do Abacuque, que eu vou ler só mais uma vez, que mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzem alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Que Deus abençoe cada um de vocês e saiam desse lugar com a alegria que transborda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se colocar de pé.